Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muita notícia, informação e, logicamente, muitas análises sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro. Quem será que vai levar o título do Brasileirão? Flamengo, que está muito bem encaminhado para conquistar esse título? Ou o Palmeiras vai conseguir uma reviravolta histórica? Ah, meu parceiro, você vai ouvir aqui o que eles analisaram. E detalhe, hein? Não ficaram em cima do muro e já tem um time campeão na opinião deles, tá? Eles já decidiram aí, definiram quem será o campeão do Brasileirão e você vai acompanhar agora. No final, inclusive, vou trazer para você a tabela do Brasileirão atualizada após o fechamento dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like para você não perder absolutamente nada. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Campeonato, hein? Que final de semana, hein? O bicho tá começando a pegar, hein, pai? Como é que você começou o programa falando o quê? Do resultado? Terminam 3-0 Cruzeiro, terminam os jogos, mas eles continuam em debate aqui no fechamento. 3-0, hein? E ainda era... Mas o árbitro... Mas beleza. Estranha a relação do quarto gol do Cruzeiro, né? Estranha, né? Tudo bem, vamos falar de tudo esse... Agora, muita coisa definida no campeonato, muita coisa definida. Por exemplo, o Cruzeiro vai jogar a fase de grupos. Vai jogar a fase de matematicamente. Merecidamente. Ele ainda tem chance matemática pelo título e a fase de grupos está garantida. Tem mais coisa decidida nesse Campeonato Brasileiro, Richarlison? Boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, Zeke, Denilson, Felipe, Sobis. Eu acho que o campeonato terminou. Para mim, o campeonato terminou. Repita. Para mim, o Campeonato Brasileiro terminou. Para mim, o campeão é o Flamengo. Ô, louco, Dena. Você não vai mostrar reação, não? Você vai ficar aqui parado, como se estivesse ouvindo a última qualquer reação, coisa? a classificação no telão. A última reação que eu tive aqui, meu Deus do céu, olha essa manchete, cara. Meu Deus do céu. Mas assim, o Rizek, os últimos 4 jogos do Palmeiras, ou seja, de 12 pontos, o Palmeiras somou 2 pontos, né? Numa reta final de campeonato, onde os dois times lutavam, né? Eu vou falar lutavam porque eu concordo com o Richarlison. Você também acha que a briga pelo título acabou? Do Campeonato Brasileiro já foi. Olha. Já foi. E aí eu vou... Ontem eu vi uma análise do Mansur falando, né, da pontuação, do saldo de gols, da diferença enorme que tem de gols e tudo mais. Se caso o Flamengo vencer Galo e acontecer um empate do Palmeiras com o Grêmio, ainda tem essa questão do saldo de gols. Para mim o Campeonato Brasileiro já foi e aí fica essa briga entre os dois na Libertadores. São 4 pontos de diferença. O Palmeiras não poderia ter deixado chegar a essa situação. O jogo do Santos, por exemplo, o Santos lutando para não cair, hoje entra na zona de rebaixamento, né? Porque o Vitória venceu o Sport. Você não pode, nessa reta final, você perder um jogo para um time que está desesperado na zona de rebaixamento, que é o Santos. Então, assim, quando o Abel, a gente tem tempo para falar, mas quando o Abel vem na coletiva e fala, depois que acabar o campeonato, ele meio que insinuando, ele vai falar alguma coisa em relação a esse Campeonato Brasileiro. Vamos esperar o que ele vai falar. Mas culpa do Palmeiras, né? O Palmeiras, como o Abel gosta de falar da tal eficiência, o Palmeiras não foi eficiente nesses últimos 4 jogos. Sabe há quanto tempo o Palmeiras não faz um gol no Campeonato Brasileiro? 5 horas. 5 horas. 5 horas. 5 horas. Os 2 pontos que somou a que você se referiu foram empates sem gols em casa contra a Vitória e ontem o Fluminense. Quando eu digo que o Cruzeiro vai jogar a fase de grupos, é uma conta simples. O Bahia, que hoje é o 6º, né? O primeiro fora da zona da fase de grupos, chega no máximo a 59, 62, 65. O Cruzeiro tem 68, acabou, vai jogar. Digamos que ele vence o próximo jogo contra o Ceará e o Flamengo perca do Galo. Ele chega a 71, ele fica a 3 do Flamengo. Só que o Flamengo tem 3 vitórias a mais. Então, para o Cruzeiro passar o Flamengo, o Cruzeiro tem que vencer os seus 3 próximos jogos, que são contra Ceará, Botafogo e Santos, e torcer para o Flamengo somar 1 ponto só nos 3 jogos que o líder faz. Ou seja, briga por título é muito difícil, sim, mas matematicamente ele está vivo. Acabou a briga pelo título, Sobis e Felipe? Vocês concordam com o Rick e com o Denilson? Acabou para vocês? Eu estou com o Richarlison. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos amigos. E eu acho que o Palmeiras já tem que tomar cuidado para não perder a 2ª colocação. Acho que o Cruzeiro está muito forte. O Cruzeiro mostrou que está forte, um time muito bom. E não vejo mais o Palmeiras disputando o título. E até porque
Agora a esperança do Cruzeiro por título também eu não vejo, até porque joga o próximo jogo contra o Flamengo. Então, como a torcida do Atlético Mineiro tá digamos assim, pé da vida com o seu time, acho que um empate aí, a torcida do Atlético Mineiro ficaria bom, um empate entre o Flamengo e o Atlético. Flamengo tira o Cruzeiro da jogada e fica bom para todo mundo. Olha, em 2023 o Abel também falou que o campeonato acabou, que nem ele fez ontem. Botafogo já é campeão, aí o Botafogo deu aquela amarelada absurda e o Palmeiras terminou campeão. Ontem o Abel voltou a falar que o adversário dele já é campeão brasileiro. Você vai fechar a unanimidade, Felipe? Acabou a briga pelo título? Primeiro, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite aos amigos. Eu concordo com os amigos e concordo com o Abel. Concordo com o Abel. A diferença é que o Flamengo não vai dar o mole que o Botafogo deu naquela temporada, né? O Flamengo é um time acostumado a vencer, é um time de grandes estrelas, com experiência, com atletas de experiência, com DNA de vitórias, e com certeza não vai dar mole. Isso, quando a gente voltar lá no início, a gente vai lembrar que a prioridade do Flamengo era voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro. Essa era a prioridade do Flamengo. E realmente está a poucos pontos disso acontecer. Para mim, está definido o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai, se quiser ganhar alguma coisa esse ano, vai ter que melhorar bastante, a voltar a ser aquele time que nós estamos acostumados a ver, que já tem 4 jogos que não vence. Uma final de campeonato, obviamente, um jogo só, tudo pode acontecer. O Palmeiras já deu, já mostrou isso uma vez, mas o Campeonato Brasileiro está resolvido. Para mim, o Flamengo, campeão brasileiro. Uma reviravolta, né? O campeonato parecia estar na mão do Palmeiras, de repente mudou de mão. Então, pelo que vocês estão falando, nem tem porque o Palmeiras escalar a força máxima contra o Grêmio terça-feira? Descansa o time para a final da Libertadores? Eu já penso que eu penso que tem que colocar assim, o que tem de melhor. Porque você você conseguindo vencer um jogo contra o Grêmio é muito complicado, é muito difícil. Então você vencer um jogo contra o Grêmio, jogando fora de casa, te ajuda, te dá moral para você chegar numa final de Libertadores contra o seu maior rival hoje, que é o Flamengo, né? Nacionalmente falando. Então, assim, o Palmeiras precisa vencer esse jogo. Senão o Palmeiras vai chegar numa decisão de Libertadores sem vencer 5 jogos. E isso é muito complicado. Acho que o Palmeiras precisa chegar com uma moral alta, né? E essa moral alta passa muito pela essa vitória contra o Grêmio. O que vocês acham? Eu acho que tem a questão também de voltar a dar a oportunidade para o considerado time titular. Nessa data FIFA, o Palmeiras ficou muito em déficit, né? Jogando ali, o Flaco saiu, o Vitor Roque saiu, alguns foram convocados para suas seleções e realmente teve uma baixa muito grande de rendimento, de aproveitamento desse time do Palmeiras. Então, eu tô com o Felipe. É muito essa vitória. Você chegar para uma final de Libertadores vencendo o Grêmio fora de casa é um outro ânimo. Agora você também corre o risco. É mais importante esse novo ânimo do que refrescar o time. Eu acho, porque também, mas tem um outro lado. Se vai com o time titular e toma mais uma pedrada do Grêmio lá, aí esse ânimo pode ir para água abaixo e o reflexo pode ser muito, muito grande para o jogo da final contra o Flamengo. E se for com reserva e ser goleado? Então, mas aí você pode até falar assim, poupamos os jogadores, tá todo mundo descansado, aqueles que vão jogar estão... Mas o problema é se ir com um titular e perder do Grêmio. Aí o bicho pega. Eu acho que o Palmeiras, assim, a pressão lá tá muito grande. Já visto a própria entrevista do Abel, né? Quando ele expõe para mim o meu modo de pensar, o Flaco. Não, depois eu vou conversar com ele, tem que fazer coisa, deixou de fazer e mais tal. alguns também. E mais alguns. Isso já aconteceu já no jogo da LDU no Equador, né? É uma coisa assim que, pensando na cabeça de treinador, eu acho bem delicado, eu acho desnecessário. Principalmente de um treinador tão importante, o maior treinador da história, ou um dos maiores treinadores da história do clube, que tem a chave do clube, que tem todos os jogadores. Querendo ou não, isso aí vai perdendo. Por isso o ter que vencer esse jogo contra o Grêmio. O ter que ganhar moral para chegar numa final importante. Porque se o Palmeiras parar para pensar, e o atleta pensa, sabemos disso, o atleta pensa, os 2 jogos esse ano contra o Flamengo perdeu em casa e perdeu fora de casa. Então, assim, em 2021, quando o Palmeiras foi campeão e gol do Flamengo, foi diferente. O Flamengo também chegou, era o melhor time, poucos confiavam no Palmeiras e o Palmeiras conseguiu vencer. Mas não vinha de 4 derrotas, não vinha de 4 jogos sem vencer, não vinha numa baixa. E esse time do Palmeiras é muito melhor, ao meu modo de pensar, do que 2021. É um time muito bom.
Então, assim, o Palmeiras tem que recuperar o quanto antes, porque ele vai enfrentar um time que chega com a moral lá em cima. Eu acho que o Abel vai mesclar o time para esse próximo jogo contra o Grêmio. Eu acho que ele não vai entrar com força máxima, porque são vários sentimentos envolvidos aí nesse jogo. Primeiro, quando ele vem na coletiva e fala, e aí eu concordo com ele, porque vendo o Flamengo do jeito que está jogando, você pegar os números do Flamengo, o Flamengo deu a resposta no momento que tinha que dar dentro do Campeonato Brasileiro, e você tendo uma decisão em jogo único, em partida única, e aí tudo pode acontecer, aí independe de quem vai chegar melhor ou pior na decisão da Libertadores. Então eu acho que ele vai mesclar o time no jogo contra o Grêmio. Cara, mas vocês acham tão difícil assim o Flamengo perder ponto contra o Galo fora de casa e o Mirassol na última rodada fora de casa também? Porque se ele perder pontos, se ele perde do Galo e empata com o Mirassol, por exemplo, o Palmeiras está na briga ganhando os 3 jogos. Então assim, se o Palmeiras larga o campeonato agora, vai com o time reserva, você acha tão impossível o Flamengo tropeçar contra Galo e contra Mirassol fora de casa? O time, assim, primeiro que eu nunca concordei quando o treinador ele coloca 100% do time reserva, né? Eu sempre acho que é interessante você mesclar o time. A gente fala, se a gente pensar aqui, o Jorge Jesus de 2019, eu acho, né? Foi 2019? Ele poupou muito 2019. Pouco, cara, pontualmente. Então, 2019. Pontualmente. 2019. Então, eu sou dessa opinião. De você... Rizek, você tá cansado? Então vou poupar você que tá cansado e o Richarlison que tá cansado. Mas Sobis e Felipe Melo vai pra arena. Eu vou pra arena. Agora, quando você tira todo o seu time, ou pelo menos a base do seu time, descansa e coloca outros jogadores, eu acho errado. Então, o Jesus tinha uma tese, inclusive, a comissão dele, que ao repetir o time, os caras se cansavam menos. Que era tudo automatizado. Gastar menos. Era a tese da comissão e tal, 2019. essa mecânica, né, as movimentações dentro do campo, pode ser que aí você fica mais com a bola. Acho que acontece isso com o Flamengo hoje. O Flamengo é um time que fica muito com a bola, né? Óbvio que se a gente imaginar o que vai ser a final da Libertadores, eu imagino um Palmeiras reativo e um Flamengo tentando dominar mais o jogo. Até por característica do Flamengo. Para esse jogo do Grêmio, eu acho que o Palmeiras vai poupar. Vai mesclar os seus jogadores. Eu concordo com vocês, o campeonato está encaminhado para o Flamengo, é óbvio, é matemática. Faltam 3 rodadas e o Flamengo tem o Palmeiras tem que tirar mais do que 1 ponto por rodada, de média, para ser campeão, é óbvio. Só que, cara, assim, como ainda está vivo, me passa um recado muito estranho você jogar com um time misto ou reserva. Vivo na briga pelo título, terça-feira. Eu concordo com o Deno, eu acho que ele vai mesclar também. Se eu sou o treinador, eu coloco força máxima. Então... Se eu sou o treinador, eu coloco força máxima. Por quê? Assim, aí, claro que você tem alguns atletas que correm mais, que, sabe, por exemplo, o Vitor Roque está sempre se doando ao máximo nos jogos. De repente, o jogador joga o primeiro tempo, né? Mas eu entraria com força máxima. Mas eu concordo com isso. Eu acho que ele vai mesclar. Acho que ele vai dar uma mesclada. Pô, mas vai passar um recado ruim, né? Assim, vai passar um recado ruim. Acabou, ele já passou o recado ruim, né? Não, mas uma coisa é falar, a outra é fazer. Já passou. Porque falar, ele falou do Botafogo também. O Botafogo já é campeão, ele não pensava aquilo. Será que ele pensa mesmo que já acabou o campeonato? Será que não pensava, Isaac? Do Botafogo? Ou será que não pensava, ou será que ele não imaginava que o Botafogo fosse realmente dar aquele mole que deu? Pode ser. Porque o Botafogo era discrepante, né? Porque o Flamengo não vai dar esse mole, cara. Não vai dar esse mole, não. E acho que o Flamengo vai com o time principal. Já a situação contrária, né? O adversário que é o Flamengo. Ele pode ser campeão terça-feira, ele tem que ir com o time por isso que aí tem um motivo. Embarca campeão. E a posse? Isso, aí embarca campeão. O Flamengo por tem isso tem um posse de motivo. bola. O Flamengo faz o outro time correr. Ele sofre menos. E o Atlético Mineiro, nesse momento, assim, é uma vítima, é uma presa não tão difícil, digamos assim. Até pelo mental do Atlético Mineiro, que vem de uma derrota numa final de campeonato. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai propor jogo, vai se impor. Foi assim na Copa do Brasil, pelo menos no primeiro tempo. Imagina o Galo, que já viu o Flamengo da volta olímpica da Copa do Brasil, lá na MRV, ver o Flamengo da volta olímpica do brasileiro também lá, cara. Que pode acontecer. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil lá na primeira volta olímpica do estádio, em cima do Galo, e agora pode ser campeão brasileiro. Pode acontecer. Pode acontecer. Terça-feira, na Arena. E aí esse cenário de você ir para uma final de Libertadores praticamente com o título brasileiro... Não, pode ir matematicamente com o título. Sim, é um sentimento o melhor possível.
O melhor possível. Ele pode Óbvio que não dá matematicamente. pra você também... campeão brasileiro no meio de semana, na terça-feira que é o jogo, e comemorar, né? Também tem esse detalhe, né? Casinha, perninha pro ar, porque no sábado já tem a decisão da Libertadores. Ele ganhou o jogo, o Cruzeiro já não alcança mais ele. E se ele ganhar o jogo e o Palmeiras empatar, o Flamengo é campeão. Zé, sabe o que eu estava pensando aqui? Na última data FIFA foram 7 jogadores convocados, selecionados para seleção de seus países, pelo Flamengo, e 5 do Palmeiras, né? O Palmeiras sentiu muito mais do que o Flamengo. O Flamengo, mesmo com esses 7 jogadores, voltou, teve desfalque, até por suspensão, por contusão, e conseguiu manter um nível bom de excelência e de vitórias. O Palmeiras não conseguiu. Essa foi a diferença. E quando a gente falou desde o começo da temporada sobre elencos, hoje o elenco do Flamengo está dando a resposta que o Felipe Luiz queria. Perdeu do Flu sem o Arrascaeta, Entendeu? que é o craque do campeonato. Perdeu o Fluminense. E aí é um clássico, é totalmente diferente. Poderia que o acontecer qualquer Palmeiras coisa. perdeu a Exatamente. chance. Um Vitória em casa, com todo o respeito. Exato, o que não quebrou poderia isso aí? perder 2 pontos. Mas perdeu por Clássico, Felipe. acaba sendo clássico, eu Um entendo. clássico, mas o Do Vitória, com todo o respeito. Na data FIFA, o Flamengo goleou o Sport fora Isso. de casa. Tudo bem que a goleada veio depois de 2 expulsões do Sport, mas goleou. E perdeu do Flu sem o Arrasca em campo, que não é pouca coisa. E o Palmeiras perdeu do Santos e empatou com o Vitória. Entendeu? Essa Aí do que foi a Vitória. diferença. O problema 0 a foi 0 o Palmeiras, com porque Vitória. o Flamengo deu chance. O Exatamente. Flamengo deu chance perdendo para o Fluminense. O Fluminense deu oportunidade para todo mundo, né? O Fluminense foi lá, ganhou do Flamengo. E empatou com o Aí, Palmeiras. e foi lá e empatou com o Palmeiras fora de casa, né? O Fluminense fez a parte dele. Fez a parte. Exato. Mas me impressionou no sábado do Palmeiras, assim, porque contra o Vitória criou muita chance, né? Muita chance. Você olha a estatística e fala, pô, acontece, só futebol. Mas ontem nem isso, né? Ontem nem isso, foi só volume, só chuveirinho. Volume. Contra- E no jogo do Richarlison, no Claro. jogo do Vitória, ele repetiu uma situação que ele vem fazendo isso já há um bom tempo, que é colocar o Gustavo Gomes como um atacante, como nome, como 9, como referência diária. E ele fez isso de novo nesse jogo agora. Ontem. Contra o Fluminense. Foi só De novo ele chuveirinho. empurra lá, ele coloca lá o Gustavo Gomes e fica nesse jogo de... Então, assim, o Abel tem muito mérito, os jogadores têm muito mérito em tudo isso que foi conquistado em 5 anos. Com o Abel no comando. Tem muito mérito, tá? Mas pontualmente o momento que o Palmeiras vem vivendo nesses 4 jogos. Quando você vê o Palmeiras jogando do jeito que jogou contra o Vitória, por mais que tenha tido muito volume de jogo, mas parece um time muito desorganizado, taticamente. Não parece um time que faz construção de jogada para buscar o gol. Vamos jogar a bola na área e vamos ver o que vai acontecer. Vamos jogar a bola na área e vamos ver o que vai Vou acontecer. dar o exemplo do jogo contra o River. O Fluminense foi assim e o Vitória foi assim. Olha a diferença do jogo do Palmeiras contra o River, que mesmo iniciou o jogo, o River fez um gol, mas você esperava em qualquer momento que o Palmeiras ia ganhar o jogo, ia realmente classificar. Não foi isso que a gente viu, por exemplo, contra o Vitória, no jogo contra o Fluminense. O Fluminense, pelo contrário, o Fluminense foi muito melhor do que o Palmeiras. O Fluminense mereceu vencer, tanto no Mirassol primeiro como no também, segundo a tempo. sequência é Mirassol fora de casa, o Mirassol foi bem melhor do que o Palmeiras, mereceu a vitória, indiscutível, certo? Tem Exato, uma. concordo. O Felipe citou uma situação agora que é importante, assim. Não tem o Palmeiras parece que em alguns momentos não mostra padrão, né? A situação de LDU, essa situação do River, por exemplo, que você via que o Palmeiras não era um time desesperado para buscar o gol. Mas isso é nesses 4 jogos, né? Mirassol, Sim, nos 4 jogos. Santos, Vitória e Fluminense. A coisa desandou absurdamente nesses 4 jogos, que o time via bem. E aí quando ele vai, eu ia falar mais na frente, mas você citou a coletiva. Prestei muita atenção na coletiva. Eu normalmente presto muita atenção nas coletivas do Abel. Porque o Abel, ele, assim, não estou dizendo que ele tem que... Enfim, quem se acostuma com derrota tá errado. Não tem que se acostumar com derrota, obviamente. Mas ele é um mau perdedor. O Abel é um mau perdedor. Ele se expõe da forma que ele se expõe e ele expõe o grupo, na minha opinião, muito, muito equivocado. Ontem, por exemplo, na coletiva dele, ele expôs o Flaco, o Emiliano e o Aníbal. Né? Quando ele fala do motor... Quando ele fala do motor, o time... Ele quis dizer mais ou menos que o time com o Andréas e com o... Com o Lucas Veríssimos, com o Evangelista. É um time muito mais dinâmico, é um time que constrói muito mais, mas os dois não estavam. E aí ele expõe os caras de uma forma que internamente, Rizek, isso é muito ruim pro treinador. Porque quando você... Então ele não tem uma coerência nas coletivas dele. Então ele não sabe assumir
o mérito do adversário. Às vezes ele assume o mérito do adversário, mas fala, mas... E essa desculpa eu não aceito, que o Flamengo tá sem o Pedro. Mas eu acho que internamente é muito ruim pro Abel aí isso entra daí. um bom treinador. Eu não tenho essa peça aqui, beleza, então eu vou tirar o coelho da cartola. Vou fazer esse cara jogar bem pra caramba aqui, como ele mesmo já fez em outras situações. Como ele mesmo O já Flaco fez. e o próprio Vitor Roque, ele descobriu esses dois. Ele botou o zagueiro que tá jogando de volante agora, o Fux, que tá muito bem como volante, ele descobriu Cara, ele esse perdeu atleta. o Estevão, ele perdeu o Paulinho, ele perdeu o Richard Rios. E ele consegue E fazer. remontou o time. Isso Ele aí. consegue Mas fazer. quando ganha, não fala Exatamente. Exatamente. Porque tava ganhando. É um isso. Por isso erro. que eu falo que é a falta de coerência, porque quando ganha, não fala. Agora, Rezec, olha como que esse campeonato brasileiro é muito bom e é tanta dinâmica e tanta observação. O time do Zubeldia não venceu nenhum jogo fora de casa ainda ao comando do Zubeldia. Só que ele empatou contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, e empatou com o Palmeiras agora. Olha que loucura. O Fluminense só ganhava com o Zubeldia dentro de casa. Não tinha vencido e não venceu, porque empatou os dois Como jogos. mandante. Exatamente. Porque o Vasco não era visitante. Exatamente. E então, que loucura. Ele conseguiu tirar ponto do Cruzeiro, meio que afastando o Cruzeiro dessa decisão, e agora contra o Palmeiras. Igual, tô lendo lá. ó. Abel lamenta cansaço do time. Não há tempo para respirar e nem para descansar. Mas quando tava ganhando também não tinha. Sim. Essas coisas que me incomodam. Não, e só o dele, que não descansa. Você citou as ausências dos jogadores representando as seleções. Assim, o Flamengo também teve isso daí. é isso que eu tô te falando. É muito É ruim ruim que pra a todo gente mundo o calendário. chegue numa reta final de temporada e você tem que jogar quarta e domingo e com 2 rodadas esfacelando os líderes na data FIFA. É muito ruim. Concordo. Só que não tinha outro jeito. Mas qualquer Assim, era assim, os clubes sabiam que essa seria a situação. Mas quando ganha é superação. Mas é o preço E quando do time perde bom. é a desculpa Exato, cara. É o preço do É isso time que eu bom. quero falar. Pelo amor de Deus, Flamengo e Palmeiras, eles não podem reclamar, porque justamente investiram muito, porque eles sabem que ia acontecer esses momentos. O Palmeiras tem um Não é avião, de gente. agora, exato. Olha o que esses times investiram, olha os atletas que eles têm. A estrutura que tem é Os funcional. times Eu reservas... acho que pode, porque assim, o Flamengo não deveria ter jogado sem o craque do campeonato contra o Fluminense e o Palmeiras também em data FIFA. Só que isso é um mal que afetou os dois. E isso é um mal absurdo do futebol brasileiro. Isso não é correto. Isso é uma excrescência, isso não deveria acontecer. Você não pode jogar um Fla-Flu sem o craque do campeonato, porque ele estava do outro lado do mundo jogando 68 minutos na véspera pelo Uruguai, fazendo um golaço de bicicleta. Eu concordo, Não mas pode, tem alguns não pontos pode. de vista nisso aí. Você não pode. Porque isso aí, desde que o futebol brasileiro, infelizmente, Foi dessa Mas é maneira. assim. Mas é assim para Flamengo e é assim para Exato, Palmeiras. exato. E é assim para todos os outros clubes Aí também. você não que pode tiveram normalizar, convocados. porque isso não é civilizado. Eu acho que assim como é a briga pelos desumano gramados, o cara é viajar muita coisa que a gente tem que, 10 horas e ter que entrar em campo e brigar jogar. para mudar. Tem muita coisa a se mudar, tem muita coisa. Enquanto não muda, a gente está falando de 2 elencos que são os melhores elencos, não só do Brasil, do nosso continente. Então assim, não dá para reclamar, sabe? O Palmeiras tem um avião próprio, pô. Sabe, que é louvável. A estrutura do Palmeiras é gigantesca, a estrutura do Flamengo é gigantesca. Então, assim, não dá para reclamar. Queria eu poder jogar num desses clubes aí, com um avião próprio, com a estrutura que tem, e poder todo ano disputar título. Os problemas foram comuns aos dois, certo? Não teve nenhum desnível nessa Exatamente. questão. E a gente tem uma enquete, a gente está falando de Campeonato Brasileiro hoje, mas a enquete é sobre a final de sábado. Aliás, vai ter fechamento. Uma hora depois de Coisa acabar a linda. final, começa o fechamento Vem especial com nós. da decisão da Libertadores no próximo sábado. E a pergunta é, quem é o favorito? Quem é o favorito? Quem tem mais chance para a final da Libertadores sábado? E o Denício, que não foge de nenhuma enquete, já vai responder. E eu tô acertando tudo essa semana, tô demais. E aí? Quer dizer, eu errei Você acertou São Paulo e Corinthians? É só a caneta do Memphis ali no Sabino que eu dei uma vacilada. Quem é o favorito? Sabe? Pai, não Eu tenta... tento fechar. Não deixa o vídeo mais abalou bonito. esse lance aí. Me abalou. Sabino, não... Não deixa o vídeo mais bonito. Irmão, tomou a caneta. Irmão, favorito. Favorito. Não é o que vai ganhar. Favorito. A palavra favorita é quem tem mais chance. O Flamengo é o favorito. Porque vem com toda essa trajetória, vitórias, 4 pontos no Campeonato Brasileiro, cheio de confiança. Mas não vai ganhar. Mas não vai ganhar. Quem vai ser campeão da Libertadores é o Palmeiras. Eu sei que você não me perguntou isso, você perguntou o favorito. Mas eu já vou falar, o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Porque vai entrar mordido para ganhar a Libertadores. Mas o favorito, Flamengo. E já aconteceu isso, né, Dena?
Entendeu? Já aconteceu isso. De fato, Jogo único é outros 500. eu também tô com o Denilson. Eu acho Outros 500. Eu tô com o Denilson quanto a... o favorito é o Flamengo. Pelo hoje. Pelo hoje, assim. Chega bem, chega com moral. É essa gangorra, né? Quantas vezes eu vim aqui e falei, não, hoje o melhor futebol do Brasil é o Palmeiras. Hoje o melhor futebol do Brasil é o Flamengo, né? Aí é o Palmeiras. Hoje o melhor futebol do Brasil é o Flamengo. E por isso dá crédito realmente pro Flamengo chegar nessa final de Libertadores como favorito. Agora, se vai vencer, eu não sei. Realmente é muito complicado. Porque um jogo só tudo pode acontecer. E o Palmeiras já se mostrou resiliente. O Palmeiras já mostrou já que é capaz. Então tem tudo para ser... Eu gosto de pensar que tem tudo para ser a maior final de Libertadores dos últimos tempos. E que assim seja. Sobes? O Flamengo é favorito, mas não dá para duvidar do Palmeiras. É isso aí. É um jogo só e se o Flamengo acreditar que é favorito, os atletas, eles começam a perder essa final. Porque é um jogo, pode ser um dia que dá tudo errado e tem horas que não é o treinador que resolve, são os jogadores ali dentro. Então, eu acho o Flamengo é favorito, até porque eu acho que o Flamengo passou por uma semifinal bem mais complicada que o Palmeiras e os momentos dos clubes mostram isso. Eu acho que o Flamengo era favorito em 21 também, né? E deu Palmeiras. Era favorito. E deu, inclusive se comportou como tal no jogo, criou muita chance. A bola não entrou, o Andrés escorregou, o resto é história. E pra você, Henrique? Para mim vai ser um jogo totalmente equilibrado. São dois times que, além dos times titulares, tem muita carta na manga, tem muita coisa que pode ser resolvida em detalhes, um jogador que entra, um outro que sai, um posicionamento diferente de um treinador que leu ou ouviu, isso aí. Que leu antes, entra, entendeu? Que leu antes, entendeu? De algo acontecer ou ele imaginou que poderia ser melhor para a equipe dele. O elenco do Flamengo é absurdo de qualidade, do Palmeiras também não fica atrás. Eu só espero, Rizek, de coração, que não seja aquele jogo chato, aquele jogo truncado, nervoso, tenso. Eu acho que as duas equipes, a gente está falando de duas equipes que, na minha opinião, são as duas equipes melhores tecnicamente no Brasil. Mas eu acho que o Palmeiras vai levar o jogo para esse sentimento aí. Então, mas aí eu não queria. Eu acho queria que o Palmeiras tivesse leve. Não foi o que ele fez Entendeu? no Maracanã. Perdeu, mas não foi o que ele fez. Então, E contra o River, no primeiro... Contra o River lá, que fez o melhor primeiro tempo, talvez da história do Palmeiras. Assim. Palmeiras tem qualidade para jogar. Assim. Não, o Palmeiras tem qualidade, mas sendo bem sincero, eu não cravo quem vai ser o campeão. Então, eu cravo, favorito, claro. Pra mim o favorito é o Flamengo. Mas você não queria ver uma final assim, com qualidade? É o que eu quero, é o que eu espero. Eu é acho isso que eu que espero. a minha expectativa é tão grande que nada que não seja um grande jogo. É isso. Quem vai vencer, vai pô, é superar detalhe, a gente sabe disso. Então, assim, quem vai vencer, de fato, eu não posso cravar, não vou cravar se é Palmeiras. Agora, o Flamengo entra como favorito. Naquela triangulação com a Rascaeta, os caras TikTok, o Palmeiras vindo com o Flamengo. Calma. Vai ser um time... Eu acho que seria lindo. Mas calma aí também. Eu acho que seria lindo, tem tudo pra ser isso. Espero, mas atenção. A tendência é que vai ser um time jogando e um time lutando. Cara, mas eu acho meio que uma resposta já jogando contra o Flamengo, mesmo que perdeu os dois jogos, mas eu vi o Palmeiras jogando. No Maracanã jogou, né? Eu vi o Palmeiras jogando. Perder, porra, faz Mas não pode perder. Mas ele não pode ficar nesse negócio de só se defender. No Maracanã, o Flamengo ganhou o jogo porque o Flamengo competiu. Aí ele Mudou. vai entrar numa armadilha. Mas o cenário nesse jogo aí, né, Fê? Era um cenário do Flamengo tendo que buscar o resultado, né? Exatamente. O Palmeiras estava mais confortável. O Flamengo competiu. É. Eu vou lembrar sempre da imagem do Jorginho. O Jorginho se transformou aquele jogo, pegou o meio-campo e colocou no bolso. Não só com passe, daquele jeito dele, mas assim mesmo de chegar e enfrentar o rival, dar um empurrão em um e outro. Precisou, assim. né? Ele precisou, ele foi lá e dominou. Eu acho que vai ser um jogo de um Palmeiras tentando, sem bola, morder muito o Flamengo e tirar o Flamengo ali desse conforto de trocar bola, passes e tudo mais. Eu acho que não vai ser um jogo franco, não. De Palmeiras jogando e Flamengo jogando. Eu acho que vai ser um time mais... Eu acho que é uma característica, que o Palmeiras tem e que o Flamengo oscila muito nesse estilo de jogo. Mas é que eu tô te falando, pra você porque gosta de ter a bola pela qualidade que tem. Exatamente. Pra você tirar o conforto do Flamengo, você não pode deixar os caras gostar do jogo. Não é possível que o Flamengo, não é possível que o Abel vai retrair o time e deixar... Aí ele tá morto. Ele vai ter que segurar lá. Eu entendi o que o Dentro tá falando. É a questão da posse de bola ou de repente, de sair jogando lá atrás. O que eu penso que o Palmeiras vai fazer é o que fez no Maracanã. Vai pressionar lá alto. E tem que fazer. Só que o Flamengo, naquele jogo, ele tinha o maior atacante do Brasil. O Pedro.
que foi o cara do jogo. Foi o cara do jogo. Acho que ele foi o cara do jogo, o cara que criou jogada e tudo. É claro que o Bruno Henrique é um cara também que se impõe, é um cara alto, mas não é um cara que faz tanto pivô, que segura a bola e segura 2 zagueiros como faz o Pedro. Mas eu acho que o Palmeiras vai começar fazendo com que o Flamengo, ao invés de sair tocando, o Flamengo joga essa bola longa para o Palmeiras ganhar a primeira, né? E de repente ganhar a primeira e segunda bola. Eu acho que a tônica... Você espera muita novidade nos times? Não. Algo preparado especificamente para o jogo? Ah, não. Então, é isso. Eu acho que que- é não, o que eu eu acho- acabei de falar. Acho que Não tem novidade, não. Não vai ter novidade, não sei isso. Não, tem novidade, não. A questão do... Pode ser que seja o Bruno Henrique. Você falou da movimentação, Cara, não tem o por Plata exemplo. também, né? Não tem. Não tem Plata, Por não isso, tem por Pedro, Mas não tem muito o pra onde Cebolinha e o Luiz Araújo, pra mim, eu acho que eles conseguem fazer o papel do Plata. O Cebolinha, Eles conseguem, inclusive, tá aqui, ó. Carrascal joga tá muito, subindo. o Cebolinha tem jogado Cebolinha bem. tem jogado muito bem. Não, mas diga assim, jogo Plata do- no lugar do Pedro, que é uma coisa que o Felipe já usou. Não, vai ser o Bruno sei, Henrique. Vai ser não o Bruno sei. Henrique. Não tem como fazer? Não, Não, tem como Plata fazer, tá expulso, expulso. não tem tá jeito, fora. vai ser o Bruno Tem como Henrique. fazer. Porque Só tem o Bruno Henrique. ontem, por exemplo, quando o Ou Arrasca... o Juninho, que não vai Juninho. fazer. Ontem, por exemplo, quando o Arrasca acha o Bruno Henrique no gol, pô, a movimentação do... Arrasca é um gênio, né? De dar liberdade. A movimentação foi fantástica. A movimentação do Bruno Henrique, porque quando o jogador do Bragantino tenta cortar o passe do Arrascaeta, o Bruno Henrique já faz um movimento pra... Duas coisas. Ah, A movimentação maravilhoso, fantástica, aí o atacante que fazia gol pra caramba aqui, o Sol, pode falar. A finalização também, né? Finalização de quem sabe fazer Isso aí gol. eu acho que tá mostrando os melhores momentos do jogo, cara. A movimentação do Bruno Henrique na hora do gol dele, pode ver que o zagueiro, a gente vai mostrar mais pra frente, o zagueiro ele corta a linha de passe do Arrascaeta e ele olha pro Bruno, fala, "Ó, o Bruno tá aqui, deixa eu cortar a linha de passe." O Bruno faz um movimento e recebe a bola e faz o gol, cara. É o Bruno que joga? Provavelmente, né? Provavelmente, Plata. provavelmente. Estamos aqui dizendo que não tem outra Não saída. tem muito Não que... tem pra onde correr. Não tem muito, não. Não tem pra onde correr. A chave pro Palmeiras minimizar alguns tipos de riscos é não deixar o Arrascaeta jogar. Se deixar o Arrascaeta jogar, vai se complicar Concordo mais. mais 100% com você. E O aí- Arrascaeta tá no momento que ele Não. tá, cara. Pelo amor de Deus, que pra mim é o melhor, é o craque do Campeonato Não, ele tá Brasileiro, jogando sem muito, dúvida cara. nenhuma, vivendo um momento absurdo. E ele não é só de fazer gol, não. Ele tá fazendo gol e dando passe. Completo. É Não, ele tá bem. absurdo. Tá jogando muito. Quando ele tem uma marcação individual, ele leva o cara pra fora, abrindo espaço. É impressionante o que Agora ele tá vamos fazendo. dar aqui a gente tem que elogiar, né? Porque quando tem que criticar, a gente critica, mas elogiar também, né? O staff do Flamengo, a fisiologia, o próprio Felipe Luiz, que no início da temporada ele falou, não, tiver que tirar o Arrascaeta agora, eu quero o Arrascaeta bem pro final da temporada. Eu não quero colocar o Arrascaeta bem hoje pra se machucar e daqui a pouco no final da temporada tá em migalhas. Eu quero o Arrascaeta bem toda a temporada. Então foi um trabalho que foi feito com ele, muito assertivo, né? Do staff do Flamengo, da fisiologia, enfim, de todos ali do Flamengo. Por isso, o elogio. Olha o Chegou passe a do 40 Jorginho. participações em gol na temporada, cara. Mas pra Olha que- esse passe do Olha Jorginho. o passe do Jorginho, mas pra que esse zagueiro dá esse carrinho aí, gente? O Arrascaeta Olha o carrinho. dribla Ó. sem driblar. Que isso, cara. Os caras facilitam também em algum momento. hein? É um no chão e o Você goleiro lembra- olhando. Você lembra até o pitch contra o Corinthians. Mas aquela eu tive que me jogar, né? Tô até agora dando a volta no mundo, dando carrinho. Eu rodando o mundo, dando carrinho aí. Você foi, pô. Pra que dar aquele carrinho ali, cara? Isso que o Felipe falou, ele é muito importante, né? Tipo, do staff, do treinador, de todo mundo saber levar, porque o Flamengo hoje tá com mais de um time com ritmo de jogo. E jogos assim de final, a gente pode observar aí nas grandes finais, quase sempre quem decide é quem entra. Dificilmente é quem está no campo que faz os gols, ou é alguém que entra para quebrar esse protocolo Esse é o gol que do eu jogo. falei, Sobs, ó. Ó, o zagueiro, ele corta a linha de passe do Arrascaeta, mas ó, ele... Tá vendo? Ele fecha ali para cortar a linha de passe. Ó a movimentação do Bruno, cara. E a finalização. Que isso, cara. E o Bruno começou a pegar esses movimentos curtos, perto da área, coisa que ele não tinha. Ele está começando a virar um centroavante matador. Porque ele tem muita força em 5 metros, é muita explosão. Assim, eu posso estar equivocado na comparação que eu vou fazer. O Rony, que hoje está jogando no Galo, o Rony, quando ele surge no Atlético Paranaense, ele era um jogador de lado de campo, né? Exato. Voluntarioso, lado de campo. Aí ele vem time do Thiago Nunes. Ele vem pro Palmeiras como jogador de lado de campo, de repente, enfim, começa a ser 9 e o Felipe jogou com ele muito tempo. E vira um dos principais 9 do Brasil, né? Faz gol pra caramba, briga e pra seleção. perturba a zagueirada e não sei o quê. Convocado. O Bruno Henrique também era um jogador de lado, né? É. E aí, seguindo o teu raciocínio, quando você fala, pô, ele tá se tornando 9, né? Tá posicionando movimentações de 9 e tal.
Eu acho que cabe a comparação com Mas a característica mudança do Bruno, de posição se ele entender isso, Bruno. ele tem tudo para virar um dos melhores 9 do Brasil. Porque ele é alto, ele tem explosão, ele finaliza bem, ele chega tão livre na frente do goleiro que muitas vezes a gente acha que ele está impedido. E não, então se ele encaixar como um 9, aí não seria nem um falso 9, um 9 mesmo, ele vai fazer muito gol. É porque quando ele fala que ele não queria jogar de 9, porque ele tinha o melhor do Brasil. Ele fala isso. Ele Né? continua Ele melhor do falando que Brasil. não quer. Não, mas é por causa dessa respeito. concorrência e tudo mais. Pergunta agora em off, fazendo gol como ele está fazendo. Ele está fazendo gol de 9. É porque às vezes assumir também, falando, não, quero ser 9, aí vai bater de frente com o Pedro, vai ficar mais na casinha do que jogando, né? Também tem Não essa. precisa. O Pedro, queira ou não, ele sempre tem muitas lesões, a oportunidade está aí também. Agora, eu, assim, voltando ao papo da briga pela liderança, eu confesso que fiquei surpreso com a posição de vocês. Achei que vocês fossem ser mais conservadores. O campeonato está aberto ainda. Os últimos 2 anos a gente teve reviravolta. Pergunta de novo, a gente Não, porque olha só, os últimos 2 anos a gente deu o Botafogo como campeão, o Palmeiras virou. No ano passado, na semana da final da Libertadores, o Palmeiras era o líder, o Botafogo era o vice, tinha perdido a liderança. A gente falou, pô, agora já era. Ele tinha que ir pro Allianz Parque, ganhar do Palmeiras, ganhou. Qual que era a diferença de pontuação nesse Ele passou o Palmeiras Era nesse maior, jogo. né? Mais de 10. Era maior agora, né? Em 20 atrás do Palmeiras. Na terça-feira ele joga, ganha do Palmeiras em São Paulo, retoma a ponta e aí ele vai para a final da Libertadores. Depois ganha do Inter e ganha do São Paulo. Ganha Mas, do Inter de ressaca. Oi? Ganhou do Inter de ressaca. Aquele golaço do Savarino. Então a gente teve reviravoltas diferentes, mas nos últimos 2 anos, nesse momento parece muito encaminhada para o Flamengo. Vamos ver o que essa rodada de terça nos apresenta, porque o Flamengo visita o Galo, vai saber que Galo é esse, né? De ressaca pela perda da Sul-Americana. Daí tem a final do sábado. O Flamengo depois recebe o Ceará como campeão ou vice da América. E aí enfrenta o Mirassol na última rodada. Mirassol, que é um time que não... Aliás, são os 2 times que não perderam em casa ainda, né? Mirassol e Flamengo. E se for o campeão da América, logo depois do jogo, viaja para o outro lado do mundo, porque tem o Intercontinental no Catar 3 dias depois. A estreia já é numa quarta-feira. Então, assim, é uma insanidade essa reta final de ano para Flamengo ou para Palmeiras, né? Vamos ver o que eles conseguem fazer. O Flamengo só depende dele. Cumpriu isso aqui direitinho, fez a lição dele, ele é campeão brasileiro. E o Palmeiras, na terça-feira vai visitar o Grêmio, estamos debatendo se com força máxima ou não. Tem a final de sábado, aí é a vez do Palmeiras visitar o Galo e por causa da mudança da tabela, né, o jogo do Vitória foi antecipado, os 2 últimos jogos do Palmeiras são fora de casa, contra o Galo e contra o Ceará. São os jogos que restam. E a entrevista que você citou aqui do Abel, vamos mostrar a palhinha, vai que a galera não viu, não sabe do que a gente está falando. Boa. O Abel, depois do empate sem gols com o Fluminense, deu esse migué ou estava sendo sincero, dizendo que o campeonato está entregue para o Flamengo? Boa. Julguem vocês. Vamos com o Abel. Olha, desde que começou o ano não há tempo para respirar, nem para descansar. Falaste em energia, acho que isso é bem evidente, não é porque eles não tentem, não... Falaste em inspiração, não foi? É isso que se nota. Nota-se perfeitamente que estamos a tentar, mas sem ser criativos. Tu vais um por um, acho que é injusto falar só de um jogador. Tu vais um por um e começas a ver que não foi bom a paragem FIFA, não foi bom os jogos que tivemos fora. Não foi bom jogar sem 7 ou 8 jogadores, não foi bom ter jogadores castigados importantíssimos naquilo que é, sobretudo, o motor do meio campo, porque perdemos o Lucas, perdemos o Andreas nestes jogos em que perdemos jogadores para as seleções e nós sabemos a importância de que é o motor, ter um motor criativo e potente e nós neste momento... falaste bem, parecia a continuidade do último jogo com outros jogadores, não é? Mas é isso, acho que foi uma partida muito transpirada e pouco inspirada. Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este
este Campeonato Brasileiro. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que terá agora pela frente o Atlético Mineiro, lá na Arena, né, das Galinhas. E o Palmeiras vai sair para enfrentar o Grêmio, tá? No próximo confronto. Vocês já sabem a matemática, né? Se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder ou empatar contra o Grêmio, o Flamengo será o campeão brasileiro de 2025. Olha aí, galera, né? 35ª rodada do Brasileirão, ficamos assim. Flamengo líder da competição com 74 pontos. O Palmeiras, né, vem aí na vice-liderança com 70 pontos. E o Cruzeiro, né, que conseguiu aí uma vitória 3-0 para cima do Corinthians jogando no Mineirão. O Cruzeiro chegou aos 68 pontos e, né, está classificado aí para a fase de grupos da Libertadores da América matematicamente. Agora você olha aqui para baixo, né, nós temos ali o Santos, né, entrando ali na zona de rebaixamento, né, no Z4, Fortaleza, Juventude e o Sport, que já foi rebaixado pelo Flamengo naquele confronto, né, que o Flamengo acabou goleando. Agora aqui tá a diferença, né, o Caio Jorge, que fez os gols, acabou, né, disparando aí na liderança ali da artilharia. O Arrascaeta, né, ainda tá jogando muita bola, ainda tem chance de buscar esses 3 golzinhos aí e terminar, assim, como o artilheiro do Brasileirão. Então a disputa tá ferrenha aí entre Caio Jorge e Arrascaeta pela artilharia do Campeonato Brasileiro, né? Então o Flamengo, galera, agora só depende de suas forças, tá? É só fazer o que tem que fazer e o Flamengo conseguirá aí esse título do Campeonato Brasileiro. Está muito bem encaminhado, não está garantido, mas está bem encaminhado, não pode vacilar para que não deixe nenhum tipo de brecha, né, para o Palmeiras reverter essa vantagem, que é uma vantagem muito boa, faltando, galera, apenas 3 rodadas para acabar o Brasileiro. Não pode, né, um time com 4 pontos a mais do que o seu concorrente, faltando 3 rodadas para acabar, você entregar o título. Então, né, eu não consigo imaginar, né, o Flamengo entregando de bandeja um título, né, brasileiro, um título nacional em tão poucas rodadas assim. A gente sabe que, né, o Flamengo já cometeu algumas gafes, mas dessa vez, sinceramente, eu acho que o Flamengo tá com méritos, né, de chegar aí nessa rodada com 4 pontos de vantagem, porque fez o que tinha que fazer, enquanto o Palmeiras, né, não conseguiu fazer o que tinha que fazer e tropeçou aí diversas vezes, tá? Então, tô muito confiante aí nesse título do Campeonato Brasileiro. Não sei se vem agora essa semana, mas eu acredito que dentro dessas 3 rodadas aí, né, o Flamengo conquistará esse Campeonato Brasileiro, se Deus quiser. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, meus amigos, está chegando sábado, hein? Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!